Nosso convidado de hoje é artista, músico, roteirista e criador do canal. Afinal, o que somos nós? Hoje vamos conversar sobre sua experiência de quase morte e como isso influenciou sua visão sobre a vida. Também abordaremos temas como a consciência, o sentido da existência e a percepção do corpo. Com vocês, Carlos de Moura, do canal Afinal, o que somos nós? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é músico, roteirista e criador do canal @Afinal, o que somos nós? Carlos Mendes. Tudo bom, meu querido? Maravilhosamente bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui, atendido ao pedido. Porque, assim, eu gosto muito desse seu canal. Porque eu tenho uma curiosidade que eu acho que você está mais apto a colocar aqui, porque você, além disso tudo, é físico, né? Sobre a questão da consciência. Então, eu queria muito que a gente começasse a conversar, que você me contasse um pouquinho da sua história até você chegar nessa questão de discutir essas questões da consciência, do que, afinal, o que somos nós, mas também a questão da experiência quase morte, que é EQM. Tá, vamos conversar um pouquinho. Você tem umas 9 horas? Olha, temos bom tempo, fique à vontade. Eu posso falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Vou falar muito rapidamente. Fique à vontade. Porque, de fato, assim, a minha vontade de falar mesmo é sobre que a vida não termina aqui. Até porque tem tanta gente. Isso eu descobri depois, que o canal estava feito. Eu não sabia disso. Eu pensei que só eu tivesse medo da morte. Não. Eu descobri que muito mais gente do que eu pensava. E eu descobri que a própria síndrome do pânico está muito ligada a isso. Em muitos casos, eu sei disso porque as pessoas comentam isso na seção de comentários dos filmes, das entrevistas publicadas. Mas, basicamente, é assim. Nasci em 1955, tenho 69 anos, em Santos. Amo essa cidade do Rio de Janeiro, onde estamos. Somos assim, dois, já temos uma afinidade, cara. Tipo assim, eu rendo todas as homenagens diariamente a ela. Aí, aos 12 anos de idade, eu tive uma imensa crise existencial. 12 anos? 12 anos de idade. Você lembra disso muito claramente? Me lembro de cada segundo. Era sábado de manhã, me sentei na cama, ao acordar, e pensei, o que era morrer? Aí pensei, morrer deve ser ficar sem pensar. O que já é uma resposta ateia. Com certeza. Mas eu não notei isso. E não tinha acontecido nada? Nada. Assim, do tipo, perdi um avô, perdi uma avó, nada? Nada. Aos 5 anos de idade, na verdade, eu já tinha tido um teaser disso, porque eu me lembro de ter pensado, eu estava no carro, no banco de trás de um carro, eu pensei, será que quando eu morrer eu vou ter asas? Porque aos 5 anos as pessoas falavam de anjos e coisas, tem asas. Eu falei, mas o que é ter asas? Será? Então eu já pensava no assunto. Na verdade, o assunto ele rondava a minha cabeça. E aos 12 anos eu tive coragem de me entregar a ele, ao questionamento. E aí eu tentei ficar sem pensar, fui tomado de um desespero abrupto, porque eu percebi que não pensar era não existir. Isso me deu uma depressão, não uma depressão, uma tristeza, um desespero. Eu desci as escadas, eu morava numa casa, num sobrado em Santos, fui falar com minha mãe e meu pai. Meu pai, ateu, ficou quieto. Minha mãe, católica, mas
Eu amo isso, católica não praticante. Não praticante. Né? E aí, ela me... Ok, eu coloquei o assunto, ela falou, vai falar com o bispo. Eu fui falar com o bispo, eu nem vou colocar aqui, a conversa não foi convincente. Eu falei, não. Aí eu comecei a conversar com todo mundo à minha volta, porque eu falava, como é que as pessoas conseguem rir, ser felizes, se elas sabem que vão morrer? Aos 12 anos. Eu achava normal. Era a insustentável densidade de ser de uma criança. Nossa, né? Era estranho, porque eu não entendia como é que... Você está rindo do quê? Uhum, se a gente vai morrer. Por que eu vou fazer alguma coisa se eu vou morrer? Uhum. Bem, aí ok, tem uma hora que a coisa se alivia um pouco, eu tenho que viver, tenho que fazer outras coisas, e aí eu desisti de fazer perguntas para as pessoas à minha volta, porque elas me achavam esquisito, me achavam... não sabiam responder, e naquela época, 1967, 68, o homem pousou na Lua em 69. Então, eu já amava o espaço. Eu amava, como amo, o espaço. Mas te dava uma sensação de que no espaço haveria respostas ou não? Era uma paixão diferente? Era assim... Alguém que vai pousar na Lua, com certeza, sabe responder melhor as minhas perguntas do que quem está do meu lado. Entendi. Então, já que só existe matéria, eu quero saber tudo que dá para saber sobre a matéria. Então, eu comecei a escrever para a NASA. Né? E eu escrevi... Me lembro que eram 13 ou 15 endereços diferentes. Eles eram de uma gentileza absurda. Me mandaram, inclusive... amostras de alimento desidratado do que os astronautas usavam. Isso. Jura? Eu tenho guardado até hoje, não o alimento, eu comi. Não, sim. Mas as respostas. De uma gentileza absurda, que lindo. Sabe? E eu falava, eu tenho 13 anos, sou estudante brasileiro, quero ser físico. Era maravilhoso. E aí eu acabei achando que a física ia me dar as respostas, porque já que só existe matéria, então vai me dar as respostas. E as respostas básicas são de onde viemos, onde começou. E a física, de fato, eu entrei no Instituto de Física da USP, muito concorrido para entrar lá, imagina, são 3 candidatos para cada vaga, ainda hoje. Ai, graças a Deus. Ninguém quer saber de física, mas tudo bem. Aí ao longo do processo, eu percebi que a física, por mais maravilhosa que fosse, não tinha as respostas para as perguntas que eu Transcendentes. queria. Transcendentes. Tinha para as materiais. Muito. Na verdade, é uma resposta complexa, porque quando você pensa na física quântica, ela bagunça tanto a compreensão da matéria que ela meio que é quase que uma espécie de fusão para não matéria, sabe? Assim, a compreensão, a visão que a física quântica fornece sobre o que é a realidade, ela é muito parecida em algumas coisas com muitas das coisas que são ditas nas entrevistas. Sobre a experiência quase morte. Sobre a realidade além da nossa realidade. Que é a questão de você... Tem uma entrevista que eu faço com um físico chamado Amit Goswami no canal. Sim, eu fiz um retiro com o Amit. Então, fiz, maravilhoso. Ele fala como sendo a física quântica dando como se fossem 2 dimensões. A dimensão das possibilidades e a dimensão da realidade. E a dimensão das possibilidades é aquela dimensão onde você não viu a coisa. Então, você só tem possibilidades ali. Quando você olha para a coisa, ela colapsa e vira uma realidade aqui. Então, isso é muito parecido com muito do que se diz sobre a questão do tempo. É muito legal isso. Pois bem, aí eu estava fazendo física, adorando. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, de fato. Eu era... curioso.
Não, era desesperado. Eu era um desesperado. Desesperado por resposta. Exatamente. E aí, eu tinha um irmão que era esquizofrênico e ele tomou LSD. Mais novo que você. Mais velho. Mais velho. 3 anos mais velho. Quando eu tinha 19 anos, ele se matou. Ele tomou 3 dias seguidos de LSD, ele já era esquizofrênico, teve uma viagem sem volta, ficou internado 6 meses, e depois disso ele saiu e acabou se atirando do 11º andar. E quando isso aconteceu e meus pais se separaram no mesmo ano... Logo depois. Um pouco antes, um pouco depois, o fato é que o conceito de família que me sustentava se desintegrou. Totalmente. E aí eu me vi olhando para a física, que por mais maravilhosa que seja, é uma matéria altamente virtual, abstrata e isolada. Sabe? Um físico, ele fica pensando em números, em conceitos abstratos, e o amigo dele é um lápis, ou um giz. Então, eu numa situação que me vi absolutamente carente, eu perdi totalmente o interesse em física. Quando eu recebi uma bolsa muito importante para mim, que eu queria muito, que era uma bolsa da FAPESP, era muito difícil conseguir, eu consegui na graduação, na semana que eu recebi, meu irmão morreu. E aí eu cheguei para o meu orientador e devolvi a bolsa. Eu falei, eu não quero ser físico, eu quero ser feliz. E eu amo física e continuo amando, mas aí... Mas naquele momento, tudo que estava constituído até então, a física, a família, tudo que você tinha de estrutura desabou. Desabou de uma forma estranha, porque eu ainda continuava em busca daquelas respostas. E agora, o que eu faço? Naquela época, pouco depois, eu me formei em 1978. Em 1979, houve um fato que me chamou muito a atenção, porque até então a física não falava sobre o que eu queria, falava sobre coisas muito interessantes, mas tipo, e aqui? E aqui? Como é que fica aqui? O que você diria, o que você queria era essa coisa que transcende a matéria. Porque a física da faculdade fala da matéria. A questão é a seguinte, para a física, ok, hoje o mundo, o universo surgiu no Big Bang, numa grande explosão. Aí você pergunta, e o que a física tem a falar sobre o momento zero do Big Bang? É chamada de singularidade, porque nesse momento zero, as leis da física não funcionam. Sim. E aí, se você perguntar, e o que havia antes do Big Bang? Aí a resposta é, você não pode perguntar o que existia antes do Big Bang, porque o conceito de tempo foi inventado, foi criado no Big Bang. O espaço também. Né? Então, é muito difícil você ficar com tudo isso. E aí? Mas eu estou aqui, eu sinto o tempo passando e tudo mais. Ok, eu estava nesse mato sem cachorro. E aí, em 1979, em Santos, onde eu morava, né, minha cidade de origem, teve um fato muito interessante. Quer dizer, agora posso dizer interessante, mas uma adolescente saiu de casa... falou para os pais, vou até a padaria ou farmácia, não sei, e não voltou. 3 dias depois, os pais desesperados, já tinham ido a todos os hospitais, polícia, tudo, e nada da pessoa. Um amigo dessa família, que era amigo da minha família também, foi sorrateiramente, pegou uma foto dessa menina e levou até a Maria do Carmo Rangel. Eu falo o nome dela em homenagem a ela. A Maria do Carmo Rangel, ela tinha uns 70 anos, era filha de general, morava em São Paulo, na Rua do Paraíso, e ela tinha um dom. Ela olhava para a foto e falava sobre a pessoa. Jura? Sim. Maria do Carmo Rangel. Aí, ele fez isso sem a família saber. E inclusive, a Maria do Carmo... Bem, deixa eu contar a primeira história. A Maria do Carmo olhou para a foto e falou, ela está bem... Ela está longe, ela está acompanhada e ela vai ligar para os pais.
Nessa ordem. Aí, esse meu amigo teve coragem de, então, contar isso para a família e devolveu a foto. Uma semana depois, ela ligou para os pais. Ela estava bem. Ela estava no Nordeste, que é longe de Santos. Estava acompanhada do namorado. Ela tinha fugido com o namorado. Não era nada de grave. Era só irresponsável. Era uma irresponsabilidade. Exatamente. Mas quando eu soube dessa história, eu fiquei louco. Porque, peraí, o que é o tempo? O tempo é uma grandeza que, para a física, ela é linear. Ou seja, não dá para eu ir e voltar. A relatividade de Einstein não tem nada a ver com isso. Você dá 1000 voltas no planeta para mexer 1 milésimo de segundo e você não volta atrás. De repente, essa mulher falou tudo o que ia acontecer na semana seguinte. Então, essa foi falou o que tinha acontecido e o que iria acontecer. Exatamente. Então, o que acontece? Foi um murro na boca do estômago, que eu amei, porque foi a primeira vez que a física foi nocauteada dentro da minha cabeça. Então eu percebi, então a física de fato não tem todas as respostas. Né? E a partir daí eu comecei a abrir minha cabeça. E a partir daí eu comecei a trabalhar em outras coisas. Né? Teve uma época que eu fui músico, teve uma época que por muitos anos eu tive uma produtora junto com meu irmão, que fazia comerciais para a televisão, e eu ficava na minha busca também, não exatamente de espiritualidade, porque... Você nem dava esse nome, né? Aliás, eu acho um nome esquisito. O que é espiritualidade? Hoje em dia eu falo, é a vida. É a vida, aqui é um pedaço da vida, a vida inteira é maior do que isso. Mas eu fiz cursos e eu não percebia nada em mim. Nada em mim. E nada que eu pudesse investigar de uma forma que eu considerasse razoável para quem tem uma informação científica, digamos assim, mas sem querer superdimensionar a capacidade da ciência trazer respostas. Mas eu não via nada. Aí, em 2013... Agora, uma pessoa a quem eu devo muito, que é o Dr. Edson Amâncio, que é neurocirurgião, neurologista. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. E ele era médico do meu pai. E amigo do meu pai. Foram para a Rússia juntos, porque meu pai adora a música russa e ele adora Dostoiévski. Então eles foram viajar juntos e tal. E uma vez eu estava jantando na casa dele e conversando sobre situações não explicadas pela ciência. E ele me falou de EQM. Eu falei, mas o que é isso? Em 2013. 2013. Na verdade, finalzinho de 2013. Aí ele me explicou o que era, me falou... que é a experiência quase morte. Experiência de quase morte. Aí ele me falou de um médico holandês chamado Pim van Lommel, que tem um livro, se não me engano, é Vida Além da Consciência. Acho que é Vida Além da Morte. Não, ou Consciência Além da Vida. Alguma coisa assim. Eu acho que é Consciousness Beyond Life. Eu acho que é isso. Life. E que esse Pim van Lommel é um cardiologista holandês que fez uma pesquisa prospectiva, ou seja, com acesso aos prontuários médicos, de 343 pessoas que tinham relatado uma experiência quase morte. Exatamente. É um número significativo. Bastante. E escreveu esse livro em cima disso, levantou gráficos, e cientista adora gráficos, né? Aí, e ele tem como é o nome da publicação? Esqueci o nome da publicação inglesa, científica, muito importante, e que aceitou pela primeira vez um artigo sobre esse tema. E aí o Edson Amâncio me falou disso, e me falou também de um livro chamado Uma Prova do Céu, Esse eu li.
do Dr. Eben Alexander, que era ateu, professor de Harvard, neurocirurgião, teve uma meningite bacteriana, ficou 7 dias em coma. Quando estavam para desligar os instrumentos, ele voltou com uma história para contar. Impressionante. O livro é maravilhoso, né? Ele falou tudo isso, eu fiquei muito, assim, querendo saber mais. Comprei uns 20 livros sobre o assunto. Sobre o assunto. Aí eu falei, o mundo precisa saber. Por quê? Quem é que sabe disso? Quando muito eu vi algumas abordagens jornalísticas, e o jornalista, ele recebe uma pauta. E aí ele vai, tem que falar sobre isso. Ele não tem opinião, nem estudo sobre aquilo, é a pauta dele. Então, ele entrevista de um lado e entrevista o outro lado. Sim. E aí, tipo assim, acredite se quiser, leve a sério se quiser. E eu falei, não é isso. Aí, sem querer ser piegas, porém já sendo, eu meio que pensei em mim quando eu tinha 12 anos. Eu falei, imagina se eu tivesse acesso a essas informações. Se eu tivesse conversado com o doutor Amâncio, né? Naquela época, eu poderia ter buscado mais, né? Para mim faria uma diferença imensurável. Antes e depois. Total. E aí eu falei, como eu tinha uma produtora, eu já tinha quebrado como produtora, mas eu sabia fazer. Então eu fiz 2 pilotos de programa de televisão. E nos anos de 2014, 15 e 16, eu apresentei para 6 emissoras. Esse projeto. Para 6 diferentes emissoras, os 2 pilotos, quer dizer, fiz um piloto, não deu certo, fiz outro e mostrei para outras emissoras, no total 6, nenhuma se interessou. Aí um amigo da minha filha falou, por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu já usava o YouTube como um depositário de produções, como se fosse um arquivo. Exatamente. Aí eu falei, tá, então vou fazer. E comecei a fazer despretensiosamente. Né? No começo eu filmava, porque eram 2 câmeras, microfone, tudo, e o Dr. Edson Amâncio conduzia as entrevistas. Você começou entrevistando ele. Né? Aí com o tempo, como ele opera muito, ele tem uma vida muito atribulada, uma agenda complexa, aí numa vez ele não pôde fazer, ele falou, faz você, Carlos. E eu comecei a fazer, às vezes ele fazia, eu fazia, aí pouco a pouco eu fui fazendo. Ele também escreveu um livro, um pouco a partir dessas entrevistas, um pouco a partir dos estudos dele, chamado Experiência de Quase Morte, que eu acho muito importante, um dos livros importantes sobre o assunto disponíveis em português, né? E aí a coisa foi se avolumando, foi se avolumando, e eu não sabia onde isso ia chegar. Mas você sabia que tinha que buscar. Eu sabia que eu tinha que compartilhar. Porque o tempo todo eu pensava em mim com 12 anos. Sabe? Era uma necessidade carnal. Entendi. Sabe? Eu não posso me deixar na mão. Sabe? Então, eu tenho que dar uma satisfação pro meu menino de 12 anos. O seu menino de 12 anos ainda está parado lá esperando a resposta. Eu tenho que libertá-lo. Né? Agora, é difícil dizer para você... Opa, desculpe. Tô à vontade. É difícil dizer para você a importância disso. É muito comum as pessoas, os leigos, se manifestarem sobre se há uma abordagem científica ou não, de uma forma que nem os cientistas falam. Nem sabem dizer. Nem sabem, né? Então, eu até comentei com você do livro do Feynman. Do Feynman. Esse aqui, que eu vindo para cá, eu li, eu estou relendo o livro, e ele vai ficar para você. Obrigada. Que é uma coisa que ele fala sobre a compreensão da natureza. Ele fala,
Essa é a chave da ciência moderna e foi o começo da verdadeira compreensão da natureza. A ideia de observar as coisas, anotar os detalhes e esperar que as informações obtidas tragam pistas para escolher entre uma e outra interpretação teórica. Eu falei, gente, isso explica o que a gente faz no canal. A gente não quer provar nada. A gente está fazendo o que a gente chama de pesquisa de campo, colhendo informações, tendo a preocupação de não infectá-las com um viés próprio, sendo neutros, né? Ouvindo as histórias que as pessoas têm para contar. Sobre Exatamente. Isso, sobre a experiência com as mortes, sobre vida além da matéria. Dentro disso tudo. Sim. E porque muitas pessoas já comentaram, mas a ciência, isso não é provado cientificamente. Agora, o que é ser provado cientificamente? Tudo começa por uma... quando você não conhece um assunto, a primeira coisa que você faz, você coleta dados. Todo novo conhecimento começa por coletar dados. E é isso que a gente está fazendo. Eu adorei ler isso no Feynman. Eu falei, estamos no caminho certo. E porque, assim, eu sempre me questionei, Carlos, porque, assim, eu sempre fui uma criança muito questionadora. Essas coisas que você descreveu de 5 anos, eu não me lembro muito quantos anos eu tinha, mas eu acho que lá pelos 8, com a morte da minha avó, eu experimentei sensações muito densas e muito, assim, de perceber que ela estava por perto de uma forma que me era detectada através de temperatura. Algo esquentava perto de mim ou algo não esquentava perto de mim. E eu me lembro que criança eu continuava falando com a minha avó, que já tinha falecido, e minha mãe falava, o que você está fazendo? Eu falei, estou conversando com a minha avó. Meu filho, mas ela não está aí. Eu falei assim, eu tenho a sensação de que ela ouve, então eu vou continuar falando. E eu tinha uma sensação que logo depois que eu a enterrei, eu achei bacana que a minha família nos levou, eu tinha 8 anos, para esse ritual de passagem, que eu acho muito importante. Então, eu materializei aquilo e eu ficava de noite olhando e falava assim, como é que ela deve estar agora? Será que é vazio? Será que é frio? E aí, ao mesmo tempo, eu sinto ela uma coisa quente perto. Aí me deu uma tranquilidade, falei, ela não está sofrendo gelada. Porque na hora que o caixão baixou, na hora de você, minha mãe ainda falou, se despede sua avó. Eu fui lá, me despedi, beijei, tava gelado, né? Porque o cadáver vai ficando gelado. E eu fiquei muito angustiada se minha avó estava sentindo frio, se estava chovendo, como é que seria, se estava calor demais. E aí essa sensação dela estar perto, e sempre assim, é um quenturinha com uma sensação de que ela está rindo. Eu falei, não, ela está bem. De alguma maneira que eu não sei explicar, ela está bem, né? Então, isso me dava, e ao mesmo tempo, quando mais ou menos com 11 anos eu comecei a pensar na morte, essa sensação de deixar de existir, me dava feito uma sensação de montanha-russa. Apesar de eu nunca ter ido na montanha-russa, depois que eu fui, aquela sensação de vácuo. Eu falei, por que essa sensação de vácuo? Isso era uma coisa que eu procurava muito. Você está falando isso? Mais ou menos em 2006, 2007, eu já buscava esses temas. Experiência quase morte, eu já vasculhava isso. Aí depois você entra para a faculdade de medicina, é tanta matéria, tanta coisa, e dentro da faculdade de medicina não se fala nada disso. E eu me lembro que quando os pacientes, você na enfermaria, começava a ouvi-los, e eu ouvia, falava sobre essas coisas, o professor falou, para de besteira, isso aí, papapá, isso aí é imaginação, tá. E eu anotava tudo, eu falava, faz sentido. Aí essa coisa de presença de alguém que não está mais presente, eu falava, faz sentido. Não sei se ela fala alguma coisa que me é familiar. Então isso sempre me deixou muito curiosa, mas sempre com uma respeitabilidade, uma sensação de eu tenho certeza que existe,
Não sei como, não sei porquê, não sei como isso funciona, mas uma convicção de que não acaba aqui. Se me perguntar, eu tive uma experiência com Alzheimer? Não tive. Tive pacientes que relataram, e sempre me deixou muito curiosa isso, porque os 4 pacientes que me relataram sensações muito boas. Muito boas. Assim, a última que me relatou foi na época do Covid, ela foi entubada e tá. Ela teve um contato com o pai dela, que já havia falecido, e ela dizia: Nossa, pai, é numa alegria. E o pai falou assim: Não, você vai voltar. Você não vai ficar lá. Não, mas eu quero ficar. Não, mas você vai ter que voltar. E nada era dito. E isso que é lindo, né, nos relatos, que não se fala uma palavra, mas você entende tudo que está sendo dito. Sim, sim. Numa linguagem. São coisas maravilhosas que acontecem. 2 coisas que você falou que eu queria pontuar sobre 2007 e 2008, primeiro, e depois sobre a prova. Porque para mim já está provado cientificamente de que não termina aqui. É uma prova, queria falar sobre isso. Por favor. Sobre 2008, minha mãe faleceu em 2008. E aconteceu assim com 3 pessoas no velório dela, porque eu não sinto nada, tá? Uhum. Não, pessoalmente, eu não sinto nada. Então, eu aprendo pelos outros. Então, tem uma amiga minha que estava chorando na frente do caixão. Isso ela me contou no dia seguinte e, de repente, ela escutou: Eu não quero que você chore, eu estou bem. Essa foi a frase que ela escutou. Uma amiga minha. Ela não teria por que mentir. A minha filha estava chorando sozinha, a minha filha Nara, que apresenta o programa, estava chorando sozinha no banheiro. Por quê? Né? E ela ouviu assim: Deixa de bobagem, Nara. Tá? E um amigo, isso eu não me lembro o que ele escutou, mas ele também escutou. 3 pessoas escutaram no mesmo dia. Então, o que acontece? Como físico, como físico, observador, como ser vivo, eu vou juntando as informações. Sabe, o raio-x ninguém vê, mas ele funciona, gente. Sabe, tem um monte de coisa que funciona que a gente não vê, não precisa ser visto para funcionar. Outra coisa que eu queria falar é sobre a prova. Não sei se você já ouviu falar, tem uma história da Pamela Reynolds, que ela tinha um aneurisma muito profundo. Tem até um documentário da Discovery Channel sobre o caso dela. E ela, nenhum médico se aventurava a operá-la por causa do acesso ser muito complicado. Da localização. Até que teve um que teve coragem, falou: Eu vou resfriar o seu corpo, vou tirar o sangue do seu cérebro. Tá? Quer dizer, você vai ficar morta por um tempo. Para eu mexer lá. E ela saiu do corpo, viu tudo, descreveu toda a operação, como foi feita, de uma forma que virou esse documentário. Então, tem uma coisa que é um pouco irritante, se me permite a palavra, por favor, que é perceber a negação da medicina de alguns médicos, digamos assim, e de muita gente, além da medicina, devo incluir os físicos também, de negar o óbvio. Porque, veja só, se uma pessoa, como já aconteceu algumas vezes, uma pessoa está na sala de cirurgia, sob anestesia geral, inconsciente, ela relata ter visto um pé de tênis no telhado, num ponto que é inacessível para ser visto por alguma janela, e depois as pessoas vão lá e veem que o pé de tênis está lá exatamente.
matematicamente, isso é uma prova. Uhum. É uma prova. Que tipo de prova? De que existe alguma coisa depois da morte? Não. É uma prova de que alguma coisa dessa mulher viu esse tênis. Numa linha do tempo diferente do que estava ocorrendo. Padronizada, que eu estou dizendo. Por exemplo, Sim. quando a pessoa esfriou, né? A Pamela esfriou o cérebro, ela ficou morta por alguns minutos, certamente, que ela vê a sua cirurgia e descreve como foi, ela estava num outro tempo que não era aquele tempo vendo, porque ela estava de outro ângulo vendo aquela cena. Vou falar sobre o tempo em seguida, uma Então, coisa vamos linda. lá. Agora, se essa mulher viu, e te falo, isso já aconteceu várias vezes. Já teve um caso de um cara que, num acidente de carro, está na ambulância, ele desacordado, inconsciente, e tiram a dentadura dele, colocam numa gaveta na ambulância. Tal. Ele vai para o hospital, se recupera, recebe alta, ele fala, cadê minha dentadura? Mas, como assim? Ninguém sabia? Ele fala, mas ficou na ambulância, porque ele viu. Isso num caso do canal Afinal que Somos Nós, também aconteceu mais de uma vez. Sabe, de um cara que num acidente, era uma ponte, ele viu a enfermeira tirando a ponte, colocando num copo de plástico com água e deixando numa sala ao lado. E também na hora que ele recebeu alta, não sabiam, e ele falou, tá lá, e estava. Então, matematicamente, está provado que alguma coisa daquela pessoa foi até lá. Que não foi o físico. Não foi o físico. Então, isso, no mínimo, é o suficiente, logicamente, para nós afirmarmos que a consciência é algo que transcende o corpo e que pode funcionar em momentos em que nós pensávamos que não podia, como o corpo estar inoperante. Tá? Mas parece que, com o tempo, as pessoas esquecem e voltam a questionar. E, de vez em quando, voltam. Não, porque tem anóxia aqui, o cérebro ficou 4 minutos. Gente, tem alguns casos, tem um livro espetacular do George Ritchie, chamado Return from Tomorrow, Retorno do Amanhã. Ele é um psiquiatra, né? Não sei se você conhece esse livro. Não, esse livro eu não conheço. Espetacular. Ele ficou morto por 9 minutos. Estava com lençol. Já cobrindo o corpo. Ele reconheceu o próprio corpo, quando ele voltou, pelo anel da mão. A mão estava fora do lençol. É o que ele descreve. Então, parece que nada adianta todas essas coisas. Volta-se a questionar. Fala, gente, chega. Já está provado. Não termina aqui. Está provado matematicamente. Agora eu quero falar sobre o tempo. Por favor. O tempo é uma coisa que as pessoas até notam que eu consigo não entender o que significa não ter tempo fora daqui. Falo, mas como assim não tem tempo? Porque se você me relata duas coisas diferentes, acabei de definir um tempo. Então, eu também lido com a dificuldade da pessoa contar em palavras o que acontece lá, fora daqui. Sim. E teve uma experiência que já foi ao ar, do Ricardo, que é maravilhosa, foi ao ar recentemente, e aí ele perguntou sobre o tempo. E a resposta que deu foi a resposta mais linda, que me deixou sem resposta, que o ser falou para ele, onde vocês estão, o tempo é como uma água que passa embaixo de uma ponte, sabe? Chega até você, então você está olhando, aquela água ainda vai passar, então é o futuro, ela passou, é o presente. E na hora que ela está para lá, é o passado. Ok, até entendi. Aí ele falou, quando você está aqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu fiquei sem saber o que falar. Quer dizer, então, o tempo é o rio. Para mim, é o rio que passa embaixo da ponte, passa na minha frente e vai para lá. E aí, é como se eu mergulhasse nesse rio. E eu junto todos os tempos.
Pois é, aí cada um pensa o que quiser sobre isso. A sensação que me deu é que eu tô dentro de todos esses parâmetros de tempo. Se eu mergulho, eu posso ter o passado, eu posso ter o presente e o futuro. É como se eu estivesse nesse fluido onde tudo... Eu acho que a sua leitura é a que ele aguardava que eu tivesse, ou que o Ricardo tivesse. E é interessante, se você pensar sobre o que é o acesso linear ou não. Eu contando uma história para você aqui, eu estou contando de uma forma linear, como é o tempo que eu imagino aqui. Eu estou contando a história e tudo que eu contei virou passado, o que você está ouvindo é o presente e o que eu ainda vou contar é o futuro. Mas se você grava isso vira uma tripa de vídeo num programa de edição, num computador, você tem um acesso não linear. Sim, você tem como olhar fazer de qualquer maneira. Você olha o passado, o presente e o futuro. Um livro que a gente lê da mesma forma. Eu não posso mudar nem o passado, nem o presente, nem o futuro, mas eu posso acessá-lo. Então, eu achei interessante perceber isso, porque me mostrou como, na nossa vida cotidiana, a gente já experimenta essa simultaneidade de acesso. Mas isso não resolve. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a soma dessas coisas serve para ampliar a nossa compreensão do que é viver. E eu sinto que, ao longo dos anos do canal, estão mudando as informações que estão chegando. Não sou só eu que estou aprendendo, mas estou sabendo perguntar melhor. Eu acho que isso também. As duas coisas, né? Mas assim, é como se... Às vezes eu falo, mas o que está acontecendo? Por que isso? É uma sensação, como se nós estivéssemos tendo, nesse momento, a permissão de saber mais. Por exemplo, qual foi a primeira história no canal que te deu uma sensação de, tipo assim, estou indo no caminho certo, ou então estou sentindo que é por aqui, que veio como uma história consistente? Na verdade, aí a gente pode falar sobre o que é uma história ser consistente. Uma história ser consistente significa ela ser, entre aspas, aceita ou aprovada ou vista como consistente de acordo com um padrão que eu tenha. Que padrão é esse? Então eu tenho que questionar o padrão. Eu tenho que tomar muito cuidado para não cometer o erro que os físicos cometeram no final do século XIX, quando eles disseram que não havia mais nada a ser descoberto. E só havia a relatividade de Einstein e a física quântica. Só isso. Mas eles achavam, de fato, que não havia mais nada a ser descoberto. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso a todo momento, quando, por exemplo, chegam uma experiência que vai numa direção inesperada para mim, eu tenho que tomar cuidado para não fechar os olhos para essa experiência, porque pode estar aí uma coisa muito interessante. Né? Então, quando você pergunta sobre a primeira experiência, olha, assim, desde a primeira, todas foram, cada uma da sua forma, muito inspiradoras e muito modificadoras. Eu posso dizer que até hoje, todas as experiências que são publicadas no canal, elas ainda me trazem informações muito importantes. O que acontece é que eu sinto que, com o tempo, eu vou me arriscar aqui a dizer que talvez como se o universo falasse, ok, eu acho que eles já estão preparados para escutar isso. Para liberar um download um pouquinho maior. Vamos lá, aumenta um pouquinho o fluxo, deixa descer mais coisa. A primeira pessoa que trouxe uma informação desse nível foi o Lucas Ollis.
sabe? Que é a impressionante experiência, a impressionante EQM de Lucas Hollis. Eu considero... O Lucas tinha quantos anos, ou tem quantos anos? Na época. Hoje eu não sei, mas ele teve a EQM com 19 anos. 19. Ele Bem teve AVC, parada cardíaca, 2 AVCs. Ele teve uma coisa múltipla. E eu o conheço, ele é amigo de uma amiga. Essa amiga me falou, é uma atriz. Ela falou, eu conheço um cara, produtor de teatro e tal. Eu fui conhecer. Eu fiquei assim... são informações que hoje estão chegando em maior quantidade, mas essa chegou em 2018. E eu fiquei assim... o poder de comunicação dele, de contar as coisas dele, tanto é que até hoje a experiência dele impressiona. Uhum. Mas eu não quero dizer, eu não elenco. Não, eu entendi que você não está querendo comparar. Mas qual foi a experiência do Lucas? Para a gente poder apresentar para as pessoas que não conhecem ainda. Até para ir lá no seu canal e buscar. O Lucas, ele retrata algo que já foi retratado por várias pessoas, a forma como ele viu a saída do corpo dele, a forma como ele achou o próprio corpo físico feio, né? Ele foi recebido pela avó dele, que ele foi, conheceu, ela mostrou muitas coisas para ele, e também o que me impressionou, que ele teve um vislumbre do futuro. E ele falou, eu vi a Terra de fora no futuro. E a forma que ele conta o que ele viu é poético, preocupante, porém poético. Ele fala, eu vi muito menos luzes, dando a entender que o planeta era habitado por menos pessoas. Uhum. E aí nós tivemos uma preocupação na época de filtrar um pouco até o que ele falou, porque nós mesmos não sabíamos o que fazer com todas as informações, mas nós publicamos a grande parte do que ele falou. Mas ele falava muito sobre a questão do tempo como sendo um carro, que é como se nós estamos aqui dentro de um carro, andando em alta velocidade, como se estivéssemos bebendo, drogando e tudo mais. E vemos um muro lá na frente, mas a gente não presta atenção naquele muro, na direção do qual estamos indo. Agora, quando você está fora do planeta, como ele estava na experiência, ele fala, bem, eu estou vendo o carro aqui e o muro aqui. Não é que o futuro esteja definido, mas há uma tendência. Eu vejo as pessoas conversando, bebendo, sem prestar atenção na estrada, e o muro continua aqui. Então, a chance de bater no muro é grande. Uhum. Então, ele trouxe toda uma preocupação com que nós, enquanto humanidade, estamos fazendo conosco, com o próximo, com o planeta, que foi um ponto fora da curva na trajetória. Até então. Uhum. Que foi com menos de 1 ano no canal. Né? E hoje em dia, respondendo a sua pergunta, então esse caso foi um ponto de inflexão muito importante. Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, tem vindo muitas informações sobre o que pode acontecer. Ao mesmo tempo, é dito o tempo todo, vocês têm como mudar. O futuro não está escrito. E nem está pronto. Não está pronto. Está sendo construído. A cada instante, por todos nós. Mas aí eu volto àquela simbologia do Lucas. Estão todos no carro e o muro está aqui, né? E cada vez mais perto. Então tem essa coisa dupla. Nunca é para criar preocupação, não, é para criar conscientização. Ou então rever comportamentos. Rever comportamentos, porque é só a gente querer.
Bem, mas eu não sei se eu respondi, mas... Perfeito, perfeito. Porque, assim, ele teve, me parece, uma EQM muito mais abrangente, pelo que você está falando. Sim, Eu tive esses 4 pacientes que descreviam um EQM bem focado numa situação não tão abrangente. Era de se ver de fora, ter contato com pessoas conhecidas ou não, mas todas essas pessoas que se faziam entender com muita facilidade, sem nenhuma questão de línguas, ou que língua que se fala, não precisa. Tem gente que ouve música. Tem gente que ouve música. E a música é a mensagem. Exatamente. Como tem gente que... Eu tive uma paciente que ela viu quadros deslumbrantes e ela voltou querendo achar aqueles quadros. Eu tenho que achar esses quadros, que eu tenho que ter aquele quadro na parede, que era um quadro de flores abstratas, e ela me descrevia. Eu falei, olha, eu imagino, mas eu não consigo, né, vê-los dessa maneira, porque ela falou assim, eu nunca tinha visto flores assim. Então, esse mapa de possibilidades de EQMs é infinito. Exatamente. Porque, agora vamos suponhamos que todos nós tenhamos um passado, suponhamos que cada um vem de um lugar, de um nível, e por alguma razão estamos juntos aqui, num aprendizado. Então, essa pessoa, quando tem a experiência de quase morte, ela possivelmente vai para um lugar que tem a ver com a história dela, a vibração dela. Então, isso torna tudo possível. A pessoa enxergar, como já enxergaram, civilizações intraterrenas com a aparência rochosa, como gente que se via como partícula de luz fora daqui. E eu não sei dizer o que é o quê, eu só coloco. Mas eu acho que tudo é. Interessante isso. Eu não li esses relatos, nem os ouvi, mas me é absolutamente fácil aceitar que existam pessoas que se veem com seres mais rochosos ou mais densos, como também com pessoas que se veem como uma questão mais menos material. Ponto de luz é uma coisa muito menos material do que uma pedra. E que a pessoa a pessoa tem uma felicidade como um ponto de luz. Eu falo, mas você não sente falta do seu corpo? Não, é tudo uma outra coisa. Né? Porque tudo cabe naquele ponto de luz, né? Eu imagino. Eu imagino. E o ponto de luz, ao mesmo tempo, está ligado àquela rocha. Porque é a coisa do pertencimento, do todo. Que filosoficamente já vem de muito. Diante de Cristo, se falava dessa unidade, né? Sim. Então, essa multiplicidade das experiências de quase morte é interessante que você tenha essa neutralidade que eu procuro manter no canal, é porque eu quero que a pessoa que seja cética encontre no canal um lugar de confiança para obter informações. Não, e colocar a sua vivência. Eu quero que o evangélico, que o católico, que o espírita, que o judeu, que o árabe, que o... Qualquer pessoa. Divida a sua vivência. Sabe? Então, é isso. Eu não quero saber o que as pessoas pensam do que viram. Eu quero saber o que elas viram. Né? Como é que você consegue trazer? E é tudo muito lindo. É tudo muito lindo mesmo. É muito interessante porque não existe julgamento de outra pessoa. Ninguém é julgado. É você que naturalmente, pela sua vibração, vai para o lugar que vai. Aí você recebe as mensagens que você acha que... Ou que recebe mensagens compatíveis com a sua história, eu acredito. Sim, tem um caso
Eu não posso dizer o nome da Não, não pessoa, precisa. porque a pessoa desistiu de ter a sua entrevista publicada. Uhum, Eu posso dizer que é um diretor de uma multinacional, uhum. tá? E que, por algum motivo profissional, Quis se preservar. depois de 1 ano, nós fizemos 2 entrevistas, algumas edições, e eu respeitei, é claro. Mas uma coisa que ele falou é o seguinte, que teve um momento em que ele viu como se saísse, já na experiência de quase morte, como se saísse uma fumaça da parede e foi tomando uma forma, tá? Aliás, desculpe, isso aconteceu nele, mas isso que eu vou contar em seguida é de outro caso. É o que os 2 casos são, surpreendentemente ou não, de uma fumaça saindo da parede que toma uma forma. É de outro caso isso que eu vou falar. A pessoa se levantou da cama e seguiu A fumaça. a fumaça para esse lugar que, teoricamente, não era legal. Sabe? Para algumas pessoas não era Entendi. legal. Mas ela não foi acorrentada. Não, eu não. Ela se levantou e foi como se fosse a coisa mais natural ela ir. Porque é uma coisa de vibração. Então, é dito e repetido: ninguém te leva para lugar nenhum. Você vai. Você naturalmente vai. A sua vibração te coloca onde você vibra. Uhum. Eu acho isso maravilhoso, porque dá a chance de todo mundo, a cada instante, mudar o seu De destino. vibração para poder estar em outros ambientes. Não é lindo isso? É lindo. E engraçado que isso sempre me soa como música. Eu sempre tive uma sensação, nenhuma vivência, uma sensação de que do momento que eu não esteja mais como matéria, uma das coisas que certamente irão me orientar é o tom musical. Apesar de eu sou péssima de música, eu sou uma pessoa que não vivo sem música, mas não toco nada. Eu sou incapaz de distinguir dó de lá. Incapaz. Mesmo. As pessoas falam assim, não, Bia, não é bem assim. Eu tentei aprender, é uma coisa que é fechado, é como se fala assim, você vai viver para contemplar a música, mas nunca fazê-la. De alguma maneira, eu não sei por quê. E eu não vivo sem música, assim, é uma coisa que me alimenta. E a sensação que eu tenho é que, diferente desse que veio a fumaça, quando eu perceber o tom de algumas músicas que me são muito de ritmos, né? Eu saberei que eu tenho que ir por ali. Tem muita gente que Não sei. comenta ter sido guiada Por música, pela música. já fico mais tranquila. Meu pai gostava de falar uma frase que não é dele, que é: a música, sem querer dizer nada, diz tudo. Exatamente. Eu concordo totalmente, porque eu acho que para mim é a arte mais próxima do que haja de mais divino na Porque é existência. vibracional, né? Se você pensar bem, você vê alguém tocando um instrumento, aquilo gera uma faixa vibratória. Sim, As sim, cordas do violão, eu sempre sim. entendi isso profundamente, apesar de nunca saber tocar aquilo. E me é muito fácil identificar uma pessoa talentosa, engraçado isso. Eu consigo, falo, essa pessoa é muito talentosa, vai produzir coisas boas. E acontece isso. Aí a pessoa fala, mas você toca que instrumento? Nenhum. Não tem ideia de nada. Mas é muito simples decifrar isso dentro da minha cabeça. Então, assim, eu sempre falei assim: o dia que eu tiver que escolher algum caminho já não materializada, será pela música. Uma coisa muito interessante também para a gente falar é a questão da matemática. Porque quando você fala em música, muita gente entende que a música, de fato, a natureza, ela trabalha por vibração. E a vibração tem a ver com o que nós chamamos de ressonância. Então, por exemplo, uma corda de violão, né? Ela tem um comprimento fixo. Você tem vários sons que, quando você toca aquela corda, vários sons que também tocam ali. E
Tem gente, então, que entende a música como sendo matemática. Eu não diria isso. Porém, vale a pena dizer aqui que a Mary Correia, que é uma pessoa que foi entrevistada, ela ouviu num certo instante que tudo é matemática. Tudo. Então, eu falei, mas tudo então? Então o amor é matemática? A briga é matemática? Sim. Então eu falei, então a gente precisa recriar o conceito de matemática. Com certeza. Né? A gente tem que ampliar isso. Quanto mais passa o tempo, mais eu percebo que existe verdade nisso, mesmo que eu não entenda essa verdade. Eu vou dar um exemplo. Tem uma entrevista que está para ser publicada, eu acredito até que quando aqui estiver no ar já terá sido publicada, que é da Drica, que é algo que eu já entrevistei, mas daqui a um mês eu acho que... Bem, não é certo quando será publicada. Porém, é a primeira vez que acontece no canal ela usar uma lousa. Uhum. A entrevista dela é ela numa lousa, mostrando o que foi ensinado para ela. Com eixo X, eixo Y, eixo Z e mandalas. Ela falou, eu era uma mandala. Então são conceitos tão estranhos ao nosso cotidiano, mas que têm muito a ver com formas. Muitas pessoas falam que viam elementos geométricos. Tem gente que falou que era um olho dentro de um cubo, por exemplo. Uhum. Então eu percebo nisso o quanto eu não sei. Entendi. Nada ainda. É como se estivesse ainda arranhando verniz. Veja só, tem uma pessoa que perguntou, que é o Ricardo também, na entrevista perguntou para o Ser se o que ele via quando ele estava num lugar que via grama, via uma natureza, via um céu. Ele perguntou, ele tem uma mente muito de ciências exatas como a minha, ele é um desenvolvedor de software. Ele perguntou, isso que eu estou vendo é isso mesmo ou estou vendo dessa forma para que eu me sinta acolhido? Entendi, a dúvida dele. E a resposta foi, você está vendo dessa forma para você se sentir acolhido. Assim, direto. Eu falei, então isso vale para tudo. Né? Então é um verniz, nós estamos em cima do verniz e a sensação é que é tudo muito maravilhoso. É como para mim, eu não falo em espiritualidade, eu falo em vida. A vida é muito maior. É o contínuo da vida. Tanto é que muitas pessoas falam que eu não senti uma porta se abrindo e eu entrando. Não teve diferença nenhuma. Algumas pessoas falam, lá poderia ser a vida e aqui o sonho. Uhum. Isso é muito interessante, né? Você, como psiquiatra, assim, é muito interessante você ler o livro do George Rich, que era um psiquiatra que ficou anos sem contar isso para ninguém. Sabe o que fez com que ele contasse? Porque ele teve experiência aos 19 anos, ele ia para a Segunda Grande Guerra, foi em 1943 que ele teve essa experiência. Ele não contava para ninguém. Aí ele tinha um paciente dele, como ele psiquiatra, mas esse paciente liga para ele e fala, olha, eu acabei de descobrir que eu estou com câncer no pulmão com 2 meses de vida. Aí ele pensou, o que eu vou falar para esse cara? Aproveite os 2 meses. Foi quando ele resolveu pela primeira vez falar sobre a experiência de quase morte. Talvez para trazer conforto de alguma maneira. Total! Não é? É aquela coisa de um médico, diante de um sofrimento, ele tem uma compulsão de confortar. E talvez a história dele fosse o que de melhor poderia confortar aquele homem. Exatamente isso. Né? E olha que interessante, esse termo experiência de quase morte foi criado por um médico chamado Raymond Moody,
num livro chamado Vida Além da Vida, que foi publicado em 1976. E esse médico, recém-formado, assistiu uma palestra do George Ritchie. Tanto é que o prólogo do livro, Retorno do Amanhã, é escrito pelo Raymond Moody. Né? Então é uma história linda, mas veja a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre o assunto, a ponto do próprio George Ritchie só falou por causa desse paciente. E graças à internet, hoje a gente consegue ter toda essa informação à disposição das pessoas. Porque eu falei, por 3 anos, 2 pilotos foram apresentados a 6 emissoras. Nenhuma se interessou. As pessoas que têm experiência de quase morte, elas falam para a família, não, para o médico, quase ninguém aceita ouvir. Não, isso é alucinação, efeito do remédio, apóxia, é isso, aquilo. Não fala para ninguém. Teve um caso, isso eu li num livro, de uma mulher que comentou para a enfermeira, era um hospital de alguma religião, não sei, veio uma pessoa da religião e falou, isso é coisa do diabo. Uhum. Então, as pessoas, com o tempo, se calam. Porque, veja só, eu tive essa experiência. Eu tenho dúvida zero de que isso é verdade. Mas as pessoas não acreditam. E eu vou continuar convivendo com elas. Então, elas escolhem... Prefiro recolher essa história. Exatamente, elas param de falar. Eu acho que tem muito mais gente. E acho, por exemplo, que a gente associa muito a experiência quase morte como sempre um acidente, uma parada respiratória, uma isquemia cerebral, alguma coisa muito vida e morte. Mas eu acho possível ter isso não tendo nada disso. Com certeza. Tem uma médica canadense chamada Yvonne Kaysen. Ela também está presente no canal, mas, na verdade, a experiência dela eu retirei do livro dela, que é Outras Margens. Outras Margens. Não, Margens Mais Distantes, seria Farther Shores. Uhum. E ela era recém-formada em medicina. Ela estava num avião pequeno, no Canadá, levando um paciente para um lugar. O avião teve que fazer um pouso forçado num lago congelado. Então, ela estava... a paciente acabou falecendo, Uhum. e ela escutava uma voz, porque a placa afundando sob o peso do avião, era um lago, mas era um rio, assim, tinha uma velocidade ali, ela precisava chegar na margem segura, mas ela falou, como é que eu vou chegar lá? E uma voz falava para ela, nade. E ela pensando, eu vou morrer, minha roupa vai encharcar, eu vou afundar. Nade. E começou a insistir, até o ponto que ela falou, bem, eu vou morrer aqui de qualquer jeito. Então, pulou na água. Depois de um certo tempo, ela afundou. Na hora que ela afundou, ela passou a se ver de cima. Mas se vê como? Ela afundou, então vê a água. Uhum. Mas em seguida, ela volta e continua a nadar. Mas ela continua a se ver lá de cima. Mesmo nadando. Mesmo nadando. E passa a ter dupla visão. Ela tem a visão de cima e a visão dos olhos, simultaneamente. Ela chega na margem, dando um pulo no tempo, ela é resgatada. Aí chega não sei se era um hospital, um centro médico, alguma coisa muito pequena, de uma vila muito pequena, tinham 2 enfermeiras que recolhem e tentam fazer com que ela volte. E ela vendo tudo de fora. E tranquila, ela não está interessada em voltar, está achando isso interessante, ela não tem nenhuma... É uma espectadora. Espectadora, sem nenhum apego àquele corpo. Uhum. Aí, de repente, ela vendo o desespero, Das enfermeiras. mas sem se abalar com isso, de repente, ela assiste, ela testemunha o corpo dela lá falar com as enfermeiras, sem ser ela que está falando. E aquele corpo fala, como seria bom um banho quente agora. Nesse momento, as 2 enfermeiras ficam felizes porque pensaram, ela voltou. E
em seguida, ela está inconsciente novamente. E as enfermeiras ficam sem saber o que falar. E ela, fora do corpo, olhando aquilo, fala, também quem falou por mim? Quem falou por mim? Uhum. E nesse instante, uma das enfermeiras tem a ideia, elas tinham uma espécie de banheira que elas poderiam colocar uma água morna e colocar lá, o corpo dela lá. E assim fizeram. E na hora que fizeram isso, ela se sentiu sugada pelo corpo. Para voltar. Para voltar. Então, veja só. 2 mistérios. Quem falou por ela? Quem falou por ela? E como assim ela via de cima e pelo olhar do corpo, simultaneamente? Então, isso mostra como esse universo de informações é profundo. E de infinitas possibilidades. De infinitas possibilidades. Não só profundo, mas com possibilidades que a nós é tido ainda como algo impossível. Sim. E olhando para o momento que nós estamos vivendo aqui, olha, eu sei que tem todos os matizes. Eu, como físico, eu não tenho dúvida nenhuma, desde 2007, quando eu vi o 3º relatório do painel internacional de mudanças climáticas ligado à ONU, que congrega 3.000 físicos, e um desses físicos é o Paulo Artacho, da USP. Ele foi meu colega de classe, então eu fui até a USP e falei, Paulo, que papo é esse? Porque essa é uma matéria na Folha de São Paulo falando que guerras mundiais serão fichinha perto do que vai acontecer. E eu fui falar, mas por quê? Que isso? Aí eu acabei assistindo, nesse ano de 2007, uma aula que ele deu para os docentes da física que queriam também saber. Então eu estive presente e vi a seriedade daquilo que ele estava contando. E desde então eu entendo claramente não só o quanto o aquecimento global é uma verdade, não importa o que pensem, mas também a concentração de CO2 na atmosfera está já em níveis hoje que a humanidade jamais conheceu. Aí você me pergunta, e o que vai acontecer? A gente não sabe, porque a gente jamais conheceu isso antes. Né? Então é um cenário de incerteza, e quando você olha os sinais dados pelo planeta e os sinais dados por nós mesmos nessa vontade de agredir o próximo, a gente vê o quanto isso, aliado à capacidade de autoaniquilação que nós temos hoje, que nunca tivemos antes, Sim. O risco que nós corremos como espécie. Então, eu fico pensando, o que vai acontecer? Em algumas experiências, as pessoas tiveram informação que não haverá uma hecatombe nuclear, porque não deixarão isso acontecer, porque se acontecer, isso afeta outras dimensões e outros lugares. Aí eu ouço tudo isso, respeito tudo isso e fico dentro da minha profunda ignorância, porque eu não sei dizer o que seja outra dimensão. Outra dimensão é o quê? É outro. Né? Como é que você... Opa, desculpe. Como é que você separa uma dimensão da outra? É uma coisa fluida? Ou é uma porta que abre e fecha? Tem a ver com frequência? Tem a ver com densidade? Ou é uma outra coisa? Porque quando a gente fala em frequência e densidade, a gente ainda está falando de matéria. Coisas de matéria. Exatamente. Nós ainda raciocinamos dentro do contexto material. E eu acho que existem coisas que são imateriais e muito difíceis de serem provadas cientificamente, como a gente chama hoje, porque toda a parafernália humana de produzir provas é material. Exatamente. E das realidades que não são materiais. Exatamente. Aí a gente... então, eu acho que a gente tem que mergulhar sem medo no desconhecido. E se deixar seguir pela intuição e pelas sensações. Para mim, a sensação é o seguinte, ainda dá tempo. E o que precisa? A gente amar o próximo.
parar de querer brigar, cuidar de tudo e de todos, entender que todos somos ligados. Isso é uma intuição que eu sinto dentro de mim. Eu não quero que as pessoas aceitem isso como uma verdade. Sim, cada um tem que sentir isso. Como eu disse, nós estamos coletando dados. Coletar dados não significa que a gente, enquanto está coletando, não vai fazendo crescer dentro da gente uma intuição. Tudo leva a crer que há energias, ou nós mesmos, fora daqui, preocupados com o que nós estamos fazendo aqui, sabendo que a gente está, talvez, cometendo um grande erro e que ainda dá tempo da gente rever isso. Tudo caminha para essa possibilidade. Ainda dá tempo. Mas é interessante você estar falando, eu acredito, mas eu não acredito que isso será um movimento de massa, será individual. Como despertar? Por exemplo, é muito comum quando você vê uma pessoa que passou por EQM ter esse despertar. E muitas vezes ela não relata, pelos motivos que a gente já colocou, você principalmente, mas eu acho que, de alguma maneira, você não precisa viver esta experiência, mas pensar sobre as possibilidades que uma experiência de EQM nos traz. Eu acho que é uma maneira de despertar a nossa consciência. Eu acho que consciência não tem nada a ver com o cérebro. São duas coisas diferentes, né? Apesar de, em determinados momentos, habitarem o mesmo local. O Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, ele usa uma expressão que não é dele, é de outro médico, que ele considera como se o cérebro fosse uma espécie de tela redutora que filtra as informações às quais nós teremos acesso, porque se nós soubéssemos tudo que nós de fato sabemos quando estamos fora daqui, nós não teríamos condições de ter os aprendizados que nós fomos programados ou escolhemos nós próprios ter nessa passagem aqui. Então, o cérebro é uma espécie de venda nos olhos para que nós possamos aprender. Que nos limita até. Nos limita, exatamente. Limita, e talvez nos limite para que a gente possa cumprir tarefas que a gente poderia dizer, não preciso nada disso, que eu posso criar uma outra realidade. Exatamente, porque as pessoas saem daqui, eu quero ficar aí. Não, você precisa voltar. Precisa voltar por quê? Porque você escolheu passar por aquilo. E você não sei terminou. Nem se escolheu, às vezes eu acho que não tem tanta escolha, eu acho que tem uma programação necessária. O que eu percebo é que tem de tudo. A pessoa, ela escolhe ou sugerem para ela, e também é dito de formas diferentes, mas isso é dito em algumas experiências, que existe uma fila para vir para cá. Exatamente pela constituição desse planeta, que teria uma multiplicidade de formas de existência que não existe em outros lugares. Então, quando a pessoa vem para cá, ela se depara com um universo muito mais diverso. Eu acho que é uma exuberância material, o planeta Terra, que a gente está acostumado a não se deslumbrar, e é deslumbrante todos os dias. Assim, a luminosidade, a variedade rochosa, a variedade vegetal, a variedade animal, é uma coisa de uma complexidade. É uma exuberância que nem eu sinto. É uma exuberância que talvez a gente não tenha nem capacidade de se deslumbrar com isso tudo, porque é uma coisa extraordinária. Eu acho muito difícil que exista um outro planeta como o nosso. E se existir, ele está em algum lugar muito, muito, muito distante. Você sabe que os físicos, eles costumam sentir esse êxtase ao olhar para o universo. Porque, assim, como é que isso existe? E como é que isso é mantido? É mantido. Em ordem, em harmonia. Qualquer satélite que você coloque em volta da Terra,
Você tem que fazer correção de rotas periódicas porque ele vai descendo. Ele não fica eternamente na mesma órbita. Ele vai perdendo velocidade porque ele vai se chocando com micropartículas de uma forma ou de outra. Ele vai perdendo velocidade e ele vai caindo. Então você tem correção de rota. Você usa as placas solares para acelerá-los para nova rota e tudo mais. Como é que a Lua nunca cai? Sabe? Então, quando você olha, tem tantos mistérios nesse universo que os físicos eles ficam assim ajoelhados perante essa beleza. Tem uma história que eu queria contar. Você falou de ser individual. A questão da transcendência. Eu vejo que, de alguma maneira, eu acho que todo mundo é capacitado a acessar essa questão do despertar da consciência, eu acho. Isso está programado na gente. Mas requer, com certeza, um movimento para dentro. No mundo que a gente vive para fora o tempo inteiro, com referências totalmente disfuncionais, né? O que é essa coisa de querer ter e ter e ter? Isso é uma bobagem. Uma bobagem. Mas é uma bobagem. Eu fico olhando assim, as pessoas se vangloriando. Eu tenho não sei quantos milhões aplicados. Eu fico, que coisa é essa pessoa inútil para a natureza? De uma inutilidade. Que eu fico olhando e ele se gaba de falar isso, né? E ao mesmo tempo essa pessoa não consegue botar um pé numa grama e se admirar com a grama. Ele não consegue olhar e ir para um lugar distante, com pouca luminosidade, e olhar o céu e falar, caramba, o que é isso? Porque aquilo é uma explosão de matéria, né? Luminosa, iluminada, não luminosa, mas iluminada, né? Nem toda matéria emite luz, mas só o que você vê de um céu super estrelado. Por exemplo, Brasília ainda tem um céu lindo, né? Tem. Ainda tem. Eu adoro quando eu vou para Brasília. Se eu tenho uma palestra no dia seguinte, que eu posso ir de manhã, porque a palestra é lá no final da tarde, tem voo toda hora, eu quero ir na véspera, porque eu tenho sempre a expectativa de poder me deslumbrar com o céu de Brasília. E nos hotéis mais distantes, assim, porque eu gosto muito de Brasília. O céu de Brasília é inacreditável. E é engraçado, né? As pessoas, é que nem coentro, né, Brasília? Ou você ama ou você odeia, né? Tem gente que não gosta. Eu amo Brasília. Olha, eu amo quase tudo, sabe? Eu sou uma pessoa dada ao amor. Tudo que me chama atenção, tudo... Eu amo gente, eu amo bicho, eu amo um céu estrelado, eu amo água. Então, isso que você fala me faz pensar na questão do indivíduo de novo. Tem um ensinamento japonês que fala mais ou menos o seguinte, que tem uma pessoa que, vamos dizer, simplificando, que pega muito no seu pé e não pega com outras pessoas. E o japonês entende assim, as pessoas são como são comigo para que eu aprenda alguma coisa. Quando eu tiver aprendido aquilo que eu preciso aprender, essas pessoas deixarão de ser assim, daquela forma, comigo. Aí eu penso, será que existe um grupo de pessoas que precisa se conscientizar de alguma coisa e que quando esse grupo de pessoas se conscientizar, será que todas as outras seguirão? Eu fico pensando, aliás, estou pensando isso aqui. Tá. Porque uma das coisas que se fala popularmente é que o destino da civilização é definido por 3%. Ok, se não são 3, são 4, não sei. Mas, ao mesmo tempo, existe a ligação de um com todos. Nós somos, eu sou você, você é eu, ao mesmo tempo. E algumas pessoas, em sua experiência, percebem, vivem isso. Tem até o caso da Nelma, que é psicanalista, que na experiência dela... Ela teve uma EQM? Ela teve uma experiência... Uma experiência.
Para mim foi uma EQM, só não foi numa situação de risco de vida. Uhum. Mas ela foi, na experiência dela, ela amava tudo tão fortemente que ela quase pediu. Quando voltou, ela falou, eu preciso voltar ao que era, eu não consigo viver aqui amando tudo. Da mesma forma, a parede, a grama, o cachorro, o marido, tudo igual. Então, Entendi a experiência dela. Esse é um caso interessante. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão que aí tem a ver com a Cléa Batista, que deu uma entrevista, também ela teve uma EQM, aí depois eu quero falar sobre aquilo que você falou de ter experiência sem ser numa condição de risco de vida. Mas ela fala de uma história da estrela do mar, que uma pessoa viu um adolescente toda madrugada pegando as estrelas que o mar jogava na areia, na beira da areia, jogando de volta, né? E todo dia a mesma coisa, e no dia seguinte tinha um monte de novas estrelas jogadas na areia. E essa pessoa foi até esse adolescente e falou, não adianta nada isso que você está fazendo. Amanhã vai ter um monte de outras estrelas do mar aqui. Ele falou, olha, pode não adiantar, mas para essa que eu estou jogando no mar, faz toda a diferença. Então, essa coisa da gente pensar no que a gente pode fazer, independentemente do que os outros vão fazer. Eu acho que a gente precisa se apoderar dessa capacidade que nós temos de mudar. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu acredito muito nas revoluções individuais. Se você for ver a história da humanidade, as revoluções de massa, todas fracassaram. É paradoxal, né? Porque você é condicionado, a massa te condiciona, mas não te desperta para a realidade da consciência. Sim. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando, por exemplo, o canal. Não, mas aí eu entendi o que você está pensando. Eu já sei o que você está pensando. O que você está pensando é se o que você está fazendo pode despertar outras pessoas. Pode, individualmente. Sim. Porque assim, 1000 pessoas verão isso aqui que está acontecendo. 10 pessoas podem despertar. 10 pessoas podem ficar na latência de uma possibilidade de tipo, um dia aqueles dois lá falaram uma coisa que me veio agora na cabeça. Mas assim, mas não essa coisa do coletivo de vir um salvador da pátria que irá... Não, olha, segue aqui, vocês têm que fazer isso, para isso, para isso. Não será assim. Nunca foi. É engraçado que eu não tenho... E nunca foi. Eu não tenho expectativa nenhuma em relação ao que as pessoas façam. Eu simplesmente falo, eu preciso compartilhar isso. Não, quando a gente desperta que a nossa contabilidade existencial nunca foi com tanto, mas sempre com algo superior e que nos impele a ser melhor e deixar esse fluxo de ser melhor. O ser humano se deixar, não em movimento de massa, ele tem uma coisa de ser melhor. Quando a gente filtra toda essa influência massiva de compre isso para ser isso, faça isso porque você vai ser amado, faça aquilo, quando você para com isso tudo e você vê uma pessoa cair na rua, o teu instinto é dar a mão. O teu instinto é ver um bichinho sofrendo, tentar fazer alguma coisa. Que pode ser que você não salve aquela vida, mas você tem esse instinto. E sabe que você me fez me lembrar de um relato em que a pessoa viu o filme da vida, que isso acontece várias vezes. E aí... Você diz o filme da vida, aquele passar da... Ok, ele teve a EQM, lá na EQM, durante a experiência, ele vê passar a vida dele. Tá. Às vezes, desde o momento que entrou no útero. Uhum. Mas, ao ver o filme da vida, ele nota que
muitas das coisas que ele achava importantes não foram percebidas como sendo importantes. E que importante foi o momento que ele, indo para o trabalho, parou para ajudar alguém exatamente como você falou. Exatamente isso. Mas eu tenho essa sensação e essa percepção que quando você sai do automático da vida e se dispõe a fazer algo instintivamente, não é porque ninguém está vendo, não é por nada, é para dar vazão a algo melhor, ali flui alguma coisa que me é muito necessário, assim. É como o ar. Eu preciso disso. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar isso. Falando sobre aquilo que você falou das experiências acontecerem fora de uma situação de risco de morte, bem, primeiro, eu reverencio enormemente a medicina, porque se não fosse pela medicina, não estaríamos falando sobre experiência de quase morte, porque elas foram notadas pelos médicos. Né? E relatada para eles, em princípio. Exatamente. Né? E essa médica canadense que escreveu esse livro, hoje ela se dedica totalmente a isso. Né? Hoje ela já tem, não sei a idade dela, mas já se passaram muitos anos, e ela defende muito que a gente pode ter uma experiência do mesmo porte de uma experiência de quase morte numa situação de susto, numa situação de olhar para uma paisagem bonita ou do nada. Você simplesmente tem a experiência. Tipo... se permitir abrir esse portal de alguma maneira. Aí eu não sei se é se permitir. Mas isso que eu tô falando. A chave, como eu não sei te dizer. Eu digo isso porque eu já tentei um monte. Eu sou um desastre. É que nem eu com a música. Um desastre. Não, eu sou zero à esquerda. É engraçado, porque a única forma de eu ter acesso a esse conhecimento é através do canal. De uma certa forma, o canal é quase uma coisa egoísta minha. É como se fosse assim, ok, você vai ter essas informações, mas tem um preço, é compartilhá-las. Com certeza. Sabe, mas porque por mim mesmo, nossa, burrinho total. Mas é isso que eu estou te falando, a gente não sabe explicar isso, mas pode ser que um belo dia isso aconteça, quando você nem mais estiver perseguindo isso. Eu acredito muito nisso. É verdade. Eu não posso dizer também que eu não sinta intuição. Eu tenho uma intuição profunda, mas isso eu tenho certeza. Mas como eu sou muito lógico, né? Eu sou insuportavelmente físico. Então eu me questiono, será que? Percebe? Então eu fico muito quietinho, tentando observar e guardando as informações. Mas, por exemplo, já está mais do que provado, repito aqui, a consciência não depende do corpo. Isso, para mim, está provado. Outra coisa que essa eu intuo fortemente. Por algum motivo, estão achando que está na hora da gente saber mais. Que você nem sabe por quê. Eu acho que está se tornando uma necessidade. Porque senão a tragédia virá. Nunca teve tão perto de uma terceira guerra. O cheiro, tem cheiro de essa polarização, essa banalização da violência com poderio muito grande, né? De é engraçado fazer que maldades. Nos anos 70, eu pensava, não, o homem aprendeu. Nos anos 80, o homem aprendeu. Nunca haverá isso. A sensação hoje é o ser humano não aprendeu. E nós estamos, sim, brincando com algo muito perigoso. E o que parece, algumas pessoas dizem, e aqui eu estou me portando estatisticamente, Sim. Não é uma verdade, mas é uma coisa que brota das informações, é que é como se
antes de acontecer alguma coisa causada por nós próprios, algo será feito, mas esse algo que será feito também não será simples. Mas é algo que pelo menos vai evitar uma coisa pior ainda. Eu acredito, até porque assim, a gente não pode depender de uma massa que se mostra cada vez mais radical, cada vez mais narcisista, mais individualista, mais arrogante. Se a gente for ver, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de olhar gente arrogante, não tenho raiva, não tenho nada, tenho pena. Eu tenho pena, assim, mas não é pena de... é pena. Sem nenhum tipo de sentimento ruim. Eu vejo tanto, você nem imagina. Interessante que tem uma pessoa que, numa experiência de quase morte, ela se viu no futuro. E ela diz que ela olhava e via muita destruição. E ela olhava pessoas, assim, no chão, assim, entre aspas, talvez sofrendo com aquilo. E o sentimento que ele tinha era: mas você construiu isso. Sabe? Então é tipo, mas como assim? Você fez isso? Não precisa nada. Nunca se teve tanto capital acumulado na humanidade. Dinheiro. Sim. E nunca a gente teve tanta gente morando em rua nas grandes capitais. Paris está cheio de morador de rua. Você vai em Madrid também, mas você vai... São Paulo. São Paulo é uma coisa que você... Até no Japão, até no em Japão. Tóquio. Então, o que é isso? É óbvio que o tipo de sociedade que a gente está construindo é absolutamente... Nunca houve tanta desigualdade, nunca houve tanta riqueza acumulada. Então, assim, tá tudo errado. Mas eu ainda aposto na salvação individual. Olha, eu concordo em cada palavra que você disse, tá? Porque o todo é feito, a praia é feita de grãos de areia, né? Individualmente, mesmo que, ou melhor, somando a esta percepção, eu acredito também, de alguma forma mágica, que esses grãos terão a capacidade de salvar a praia, através da sua atitude individual. Talvez essa inspiração para o outro, mas não é inspiração para uma massa. Se você conseguir inspirar uma pessoa e essa uma pessoa inspirar outra pessoa, aí talvez você faça um movimento desse. Mas vamos pensar, o que é salvar? Não é salvar. Não é inspirar a busca. Sim, eu estou falando de mim mesmo. Entendi. Assim, o que é salvar? Salvar não é deixar tudo como está, porque não ficará como está. Não, mas quando você desperta a consciência, você já trata todo o resto diferente. Você não mais trata o outro, você não trata mais com a violência, você não trata mais com desprezo, você não joga mais lixo na rua. É automático, você não consegue. Mesmo que ninguém esteja vendo. Porque, em última instância, quem saca o que é a consciência está sempre vendo a gente. Se eu tenho uma consciência além do meu mental, do meu cerebral, ela está sempre comigo. Então essa coisa, o que você faz quando ninguém está vendo? Eu nunca estou sozinha, porque a minha consciência está sempre vendo. Não existe essa possibilidade. Sim. Tudo isso me leva assim, para essa posição atual, que a última coisa que eu vou fazer enquanto eu viver vai ser o canal. Sim. Sabe, eu sempre farei. E acho que ele tem uma missão de inspirar e despertar pensamentos. Agora, o que esse pensamento em cada um vai resultar é o rio de cada um. De uma certa forma... É o mergulho no rio de cada um. De uma certa forma, eu estou boiando nesse rio. Sabe, eu estou indo para onde o rio leva. Eu não sei, eu sinto assim que... Mas é uma entrega. É uma entrega total. É uma entrega total. Quando você fala que você tem um pensamento super lógico, e aí você não se permite certas coisas, então o canal está te mostrando que você tem que se permitir. Sim. E botar a lógica de lado. Sim. Em algum momento. Sim, em todos os momentos. Nem que seja para colher até para empreender um outro tipo de lógica. Exatamente.
assim, o êxtase que eu tenho em cada entrevista, eu percebo assim como se eu estivesse olhando... Perdão. Sabe quando você está do lado de fora do circo, você olha, levanta um pouco a lona? E você vê um pouquinho? É como eu me sinto quando eu entrevisto cada pessoa. Então, é um êxtase, eu me sinto em êxtase. E, de uma certa forma, não dita, mas intuída, é como, assim, a forma como chegam as informações é como se essa força das informações dissesse para mim: você tem que trabalhar para que essas informações cheguem às pessoas. Perfeitamente. Perfeitamente. Já acho que é isso mesmo. E eu sou muito obediente. Temos que ser. Bru, vamos para as nossas perguntas? Vamos para o nosso repórter Pipinho, das pessoas que te vasculharam um pouquinho e mandaram as perguntas, né? Daquela comunidade que eu te expliquei, o Ser Humano Sustentável, que são pessoas que gostam muito de conhecimento geral, a maioria são leigos, e que a gente avisa que você virá e eles têm um tempo para mandar as respostas. Então, a gente vai fazer essas perguntas que eles mandaram. Primeira, Carlos. Carlos, a experiência de quase morte impactou sua visão sobre espiritualidade ou religião? Imensamente, totalmente. Reconfigurou o sistema. Todinho. Perfeito. Próxima, Bru. Houve algum momento específico durante a sua EQM que mudou radicalmente sua perspectiva sobre algo? Eu vou responder um pouco diferente, porque eu não tive EQM. Exatamente. Então, eu vou falar sobre alguma EQM que eu tenha, com a qual eu tenha tido contato através de entrevistas. Eu acho que todas acabam me modificando de alguma forma. E se você me permitir, eu dou um exemplo aqui. Por favor. Uma moça chamada Zelma, ela deu uma entrevista, ela teve uma gravidez, na hora que o filho nasceu, ela morreu. De repente, ela se viu numa sala branca e ela começou a gritar: eu quero voltar, que absurdo, agora que meu filho morre... Agora que meu filho nasce, eu morro. Isso não é justo. Coisa e tal. E super brava. E nesse momento ela ouve uma voz que fala assim: você não se lembra? Nesse momento ela se lembrou. Do quê? Que quando ela era adolescente, ela brincava de dizer: quando eu der à luz uma criança, eu vou morrer. Porque aí é uma troca. Entrou um e saiu um. Ela brincava Ela disso. brincava de falar isso. E ela só se lembrou disso quando ela ouviu a voz falar: você não se lembra? E nesse instante, ela entendeu a força do nosso desejo. O quanto desejar é criar. O quanto eu posso criar uma realidade, ainda que fora da linha do tempo. Exatamente. Então, eu escolhi essa para dizer Perfeito. O quanto as EQMs me modificam. E pode modificar qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Não só quem passou por ela, mas quem tenta aprender com ela, né? Exatamente. Próxima, Bru. Depois de sua, não. De uma EQM. De uma EQM. Você, a pessoa, né, desenvolveu uma nova habilidade ou sensibilidade que não tinha antes, como um catalisador para as suas decisões criativas na música ou documentários? Bem, tem um caso muito interessante que é do Fernando Alves Pinto, que é um ator, que ele teve uma experiência de quase morte muito abstrata, mas ele passou a tocar piano. Que não tocava antes. Que não tocava antes. Que interessante. Então, existe isso de habilidades surgirem do nada. Tem alguns estudos até científicos, médicos, tipo, tem um livro chamado A Memória da Molécula. A Memória da Molécula. Não é isso? Isso. Tem pessoas que recebem um órgão
e passam, mudam o gosto com relação a alguma coisa. Tem muito mistério nessa história. Porém, habilidades, sensibilidade, sem dúvida. É muito comum a pessoa, depois de uma experiência de quase morte, passar a sentir o sentimento de quem se aproxima dela. Interessante. A intenção. E aí eu pensei no seguinte também. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes do poder do seu desejo. Quando nós estamos fora daqui, está claro que, por exemplo, uma pessoa... Estou na rua, estou vendo uma placa de trânsito lá longe. Na hora que eu me interesso pela placa de trânsito, é como se ela se aproximasse de mim. Então, eu quero ir até lá. E eu vou. Mas o que eu fiz? Não, eu só quis. Então, a sensação que dá é que fora daqui, a prática o desejo cria. Uhum. E aqui parece que a gente não acredita muito nisso. Da mesma forma, a comunicação lá é feita pelo sentimento. Então, a sensação que eu tenho, digamos assim, ou pensamento, porque conforme você falou, não é que está falando, você não tem ouvidos como aqui. Mesmo que em algumas pessoas tenham falado que pareciam que escutavam, mas estatisticamente, na maior parte das vezes, a pessoa Está desprovida da matéria, sistema auditivo. E ela entende. E ela entende. De alguma forma, até pela música. Então, quando essa pessoa volta, a sensação é que voltou alguma coisa dessa sensibilidade. Uhum. Eu fico pensando, será que é porque quando a gente vem naturalmente para cá, a gente fica 9 meses numa barriga, com tempo suficiente para perder algumas dessas habilidades e chega aqui zerado. Mas quando a pessoa tem a experiência de quase morte, vai lá e voltou e tá. É muito comum. E é interessante quando você está falando isso, porque assim, crianças pequenas, elas mantêm umas sensibilidades durante um tempo. Bem, aí cada coisa que você fala me lembra outra coisa. Que vão sumindo. Então, assim, eu já vi crianças me dizerem, eu falei, mas como é que você sabia quando eu tratava criança? Como é que você sabe disso? Não, meu avô me disse. Aí eu falei, que tá. Aí daqui a pouco, eu conversando com a mãe, não, mas ele disse que isso, o avô disse, mas o avô dele não conheceu. Eu falei, como assim? O avô já não existia. Ele falou, não, tia, o meu avô me disse. Uma criança de 5 anos me falando isso. Tem uma pessoa que deu entrevista que ela aprendeu a ler e escrever por um ser que não estava aqui. Mas é isso que eu estou te falando. Então, assim, essa questão, eu acho que essas crianças que a gente não sabe explicar certas coisas, é como se esse portal continuasse aberto. E aí depois ele se fecha. Porque é como fica muito difícil você viver em 2 mundos. Chega uma hora que você tem que viver essa experiência material. E aí tem uma coisa a mais, que é a questão dos setênios. Uhum. Assim, aparentemente, até 7 anos mesmo, estatisticamente, eu percebo que existe é como se fosse um rito de passagem, não sei, parece que tem uma ajuda maior para as crianças. Interessante que a antroposofia que fala em setênio, o que eu posso dizer é que tem alguns casos em que crianças, relatado pelas pessoas, ao contar sobre uma experiência de quase morte que tiveram mais tarde, mas desde crianças elas se sentiam acompanhadas. Sim, sim, não tenho dúvida. Eu tenho um afilhado que fez 5 anos agora, e ele aprendeu a ler sozinho, ele é totalmente autodidata, ele tem um conhecimento médico extraordinário, não tem pai médico, não tem mãe médica, não tem nada. E ele tem vezes que ele acorda porque uma mulher fala com ele algumas palavras. Então teve um sonho que ele tinha que era assim, bulbo raquidiano. E ele acorda, mãe, pega o computador, porque eu preciso saber o bulbo raquidiano. Então vão dando flashes e aí a partir dali ele estuda. Isso para ele é normalíssimo. Tem outra coisa. Por exemplo, a Mary Correia, não só ela, é aquela que falou tudo é matemática, falaram para ela. Ela sabe que durante a noite ela sai e que vai ter aulas. E nessas aulas ela fala, eu vejo um monte de equações matemáticas. As equações são linguagens também. E eu
eu falei, e você entende? Ela fala, não entendo nada, Carlos. Não sei se lá, durante a noite, eu estou fazendo alguma coisa, porque aqui, nada disso para mim. Me diz alguma coisa. Exatamente. Mas então fico pensando, o que é o sonho? Várias pessoas falam que à noite elas saem para trabalhar. Algumas para terem aulas, outras para darem aulas e outras para ajudar. Às vezes aqui, às vezes fora daqui, às vezes no presente, às vezes no futuro. Isso que eu tô falando não é tão simples. Próxima, Bru. Qual é a sua visão sobre a aceitação científica da EQM e como você acha que os relatos do canal contribuem para esse debate? Acho que contribuem muito. Também. Não só do canal, como de todos os canais, como os livros. O primeiro passo em qualquer pesquisa científica é a coleta de dados, né? E aí se percebe uma aceitação crescente. E aí me veio à cabeça uma frase que eu tenho a impressão de que é do Einstein, mas talvez não seja, mas porque eu não li como sendo dele. Alguém me contou. A frase é a seguinte, perguntaram... quanto tempo demora para um cientista aceitar uma nova teoria? Um cientista que tenha sido criado em outro ambiente, com outras teorias. A resposta é triste. A resposta é, ele nunca aceita. O que acontece é que um dia ele morre. Adorei! E aí as pessoas que nasceram já com essa teoria sendo falada, já têm uma outra possibilidade. Ou seja, é impressionante o quanto o nosso apego nos atrapalha. Com certeza. E apego a verdades que não foram por nós constatadas. Foram simplesmente passadas. Por isso que eu estou dizendo novamente, a questão cultural nos limita. Porque a gente não sabe sair da visão cultural para ver de fora. A gente vive numa gaiola de valores e de ensinamentos culturais que 90% da população não questiona. Não questiona. E aí segue alienado. Sem questionar nada. E às vezes seguem alienados usando a ciência para justificar. De uma forma que a ciência nunca pensou. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse questionamento. Vale a pena dizer uma coisa ainda sobre isso. Está havendo, sim, uma aceitação científica das EQMs crescente, e no campo da medicina, não da física, porque na física eu nem sei dizer quantos físicos estudam esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que a medicina e a física são as duas áreas com maior afinidade com esse assunto. Com certeza. O que acontece é que você tem alguns médicos, e eu gostaria de falar o nome de um deles, que é o Sam Parnia, que é provavelmente o maior estudioso do assunto. Ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos, no hospital em cada um dos países. Ele tem mais de 3.500 estudos de experiência de quase morte, né? Tanto é que ele tem um livro chamado Erasing Death, eu acho, Apagando a Morte, onde ele fala que a gente devia parar de chamar de experiência de quase morte, passar a chamar de experiência de vida. Morte. Não, de morte. Como se fosse uma etapa da vida. Ele diz que quando ele fala do processo da morte. Entendi. Qual é? Ele fala de... na hora que inicia o processo, você morreu. A partir daí, cada órgão vai ter um tempo diferente. E a partir de um certo tempo, você não consegue voltar atrás. Não reverter. Porém, esse tempo é muito relativo, porque tem um caso de uma entrevista em que ela voltou aos 7 anos de idade, quando já estava sendo velada. Embaixo, com velas, assim, num ambiente rural. E ela voltou e saiu todo mundo correndo.
assustado com ela. A menina mal-assombrada, né? É. Certamente criou uma lenda, né? Mas é interessante isso, ele questiona esse quase. Eu acho que ele teve uma Entendi. intenção didática ali, de nos fazer pensar sobre o assunto. Porque, de uma certa forma, é uma experiência de vida, como você falou. Porque, Eu acho que a morte também é uma experiência dentro da linha da vida. exatamente, Eu acho. eu É a também acho. sensação que eu tenho. Próxima, Bru. Como sua família e amigos reagiram quando você compartilhou essas experiências de quase morte com eles? E qual foi a reação das pessoas ao seu redor? Então, eu vou falar como se eu fosse uma dessas pessoas. Que te disseram o que aconteceu. Exatamente. Elas falam que normalmente é desestimulante. Exatamente. E eu percebi no canal que o canal em si, ele virou um porto seguro para as pessoas que passaram por experiência de quase morte. Tanto é que uma vez eu recebi um e-mail, ela falou: eu não quero ser entrevistada. Eu só estou escrevendo para agradecer a você, porque o canal me fez me sentir uma pessoa normal. Perfeito. Acolhimento. Exatamente. Você criou uma realidade de acolhimento. Como o Ricardo falou, que foi criado o cenário de acolhimento. Exatamente. Né? E aí são dois acolhimentos que existem para as pessoas que passaram por experiência de quase morte. E para pessoas que pensam nessas possibilidades, como você aos 12 anos. Que tem medo da morte. Exatamente. Perfeito, perfeito. Próximo, Bru. Carlos, às vezes penso em desistir de viver diante de tantos desafios. Qual orientação você daria para me ajudar nesse momento? Importante essa questão ser trazida aqui, porque uma coisa para mim ficou claro. Por melhor que seja a vida depois da vida, está mais do que claro que nunca é uma boa opção a gente desistir. Ou antecipar esse Ou momento. antecipar esse momento. Cada um de nós veio com uma missão, um aprendizado definido. Que tem que se findar de forma naturalmente programada. Exatamente. Qualquer decisão. Vamos pensar na vibração. Lembra aquilo que nós falamos? Nós vamos para onde a nossa vibração nos leva. Exatamente. É uma solução de continuidade. Então, se você quer ir para um lugar bom, é quase como se eu pudesse dizer isso. Se você quer ir para um lugar bom, preste bem atenção. Atenção na vida que você está levando e os valores que você está cultivando. Tem uma coisa linda, você está falando isso, assim, eu acho que a gente morre como a gente vive. Exatamente. Então, se você se prepara para ter uma vida, um contínuo de vida bom, faça isso agora. Faça isso agora. Porque eu quero que o dia que a morte chegue, e ela vai chegar, não tem problema em falar isso, ela me pegue bem. Porque aí eu sei que eu estou indo bem. Exatamente. Eu quero morrer lúcida. Eu sempre pedi isso, se é que eu posso pedir alguma coisa. Mas se eu pudesse ser ouvida ou criar essa realidade, eu quero morrer lúcida. E isso é muito claro para mim. Assim, em nenhum momento a gente deve querer antecipar. Com certeza. E isso para mim tá sólido. E eu diria uma outra coisa, tá, Carlos? Que busque ajuda, né? Porque pode ser uma depressão, pode ser um desespero. E aí você está tentando antecipar uma coisa que talvez você precise passar por esse momento de escuridão, sair dele para diante de uma nova luminosidade, entender coisas. Com certeza. Inclusive você pode a ter noite escolhido escura, isso. Né? São João da Cruz fala muito isso, a noite escura como um quadro de depressão. Né? Você pode ter escolhido passar por uma situação para aprender. Isso vai te trazer algo muito bacana, uma luz Muito do outro bom. lado. Né? Exatamente. Próximo, Bru. Como você acredita que as experiências de quase morte influenciam, mudam a perspectiva religiosa das pessoas? A gente já falou, né? Mas tem uma coisa interessante a falar sobre isso, que é o seguinte:
Assim, isso foi numa... essa parte ainda não foi publicada. Uma pessoa recebeu a informação como se, num certo momento, dependendo da quantidade de informação que a pessoa tem, como se houvesse um lugar para a religião, para ela ter alguma coisa. Mas quanto mais informação e conhecimento essa pessoa tiver, menos importante vai ser toda e qualquer religião, porque ela vai ter um contato direto. Concordo. Uma conexão. Uma conexão direta. Com o que ela pode chamar de divino. Ela vai e se sem sentir... intermediários. Exatamente. O dia que a gente não precisar de intermediários para nos conectarmos a essa energia, essa fonte, uma Isso. fonte, que eu chamo de fonte suprema, aí tá ficando bom. Ela vai se sentir parte do todo. Exatamente. Ela é o todo. Uhum. E a fonte suprema é o todo também. Sim. Né? Perfeito. Próxima, Bru. Em várias entrevistas, as pessoas mencionam guias espirituais que dizem não é sua hora, ou venha comigo. Qual a sua opinião sobre essas interações? De obediência. Sim, amado mestre, né? Quem sou eu? Com certeza. Eu também. Eu também ouviria. Então tá, né? Eu ouviria. Mas veja só, é interessante o seguinte, que tem uma variação grande. Tem o cara que quer ir e fala, mas aí eu sinto que sempre tem um jeitinho. É raro falar, não, você vai voltar e pronto. Aí tem um cara que quer voltar para cá, para o planeta, e fala, mas você já cumpriu tudo que podia cumprir. Não, mas eu quero voltar e tal. E acabam deixando. Mas tem um caso que eu queria contar. Por favor. Que é do Jaime Serva. Ele é um docente, é um publicitário de São Paulo e tal. Ele teve uma experiência de quase morte no assalto. Ele estava no carro falando ao celular, recebeu um tiro. Né? Tudo bem falar isso? Tudo, sem problema nenhum. E aí, ele era cético, totalmente cético. E ele, de repente, se viu num lugar, ele falou, tinham 3 pessoas, mas eu não vi as pessoas, eram como se fossem vultos com uma luz assim. Uhum. Sabe, uma luz riscada assim. E eu cheguei lá e simplesmente eles me empurraram de volta. A experiência dele foi essa. Me empurraram de volta. Ele não falou nada. Não tente furar a fila. Volte para o seu tipo lugar. Isso. Então, esse é um contra-exemplo de tudo que eu vejo. É um caso onde ele não escolheu, não nada, foi nada. Mas seguiu um protocolo de... Não, tipo, volta. Botaram ele de volta Ele na não hora. pode nem questionar. É volta. Então, assim, a minha opinião é de aprendiz, de eu ficar quieto e escutar. Concordo. Outra, Bruno. No centro cirúrgico, após um aborto espontâneo, flutuei em um espaço iluminado e ouvi vozes com eco. Pedi socorro, mas a equipe não me via nem me escutava. Sentia-me em outra dimensão. Como você interpreta essa experiência? Eu acho que é uma EQM. Você teve uma experiência de quase morte. Parabéns pelo conhecimento que você adquiriu sem ser lendo um livro. Exatamente. Ou vendo uma entrevista. Você vivenciou. Você vivenciou. De fato, uma EQM. Sem dúvida. Próxima, Bru. Qual mensagem você deixaria para alguém com medo da morte e o que você diria a alguém que não acredita em vida após a morte? Bem, sobre acreditar ou não me preocupa. Eu acho que cada um acredita no que quiser, quando quiser. Eu não estou... o canal não tem a intenção de mudar a opinião das pessoas. O canal está compartilhando informações que poderão acreditar ou não. Eu filmei um objeto no céu e tem muita gente que acha que é mentira, e tudo bem. Talvez se eu visse, eu também achasse. Sim, questionasse. Não há problema. Agora, com relação a alguém com medo da morte, eu estou falando comigo mesmo. Eu morria de medo de morrer. Né?
E o que eu posso dizer é que eu tenho uma boa notícia. Não acaba aqui, não acaba aqui. Exatamente, não acaba. Como segue, a gente também não sabe dizer, mas... Eu acho que pode seguir de formas bem E diferentes. tem muito a ver com o que você se propõe viver aqui agora. Sim, está muito ligado a isso. Eu tenho quase certeza. Próximo, Bru. Vamos lá. Chegamos agora ao nosso momento Pipinho, Como é que é isso? que é aquele joguinho que eu te falei, que é o ping-pong. Tá bom. O Pipinho é esse meu filho, né, simbólico, que eu não deixo ver televisão, ele só ouve bons conteúdos, por isso só tem direito a headphone. Mais nada, você vê até que ele tem as pernas atrofiadas, porque ele não faz exercício físico, coitado. E ele fica ouvindo o que você está falando e ele me joga aqui algumas palavras-chave que você, bateu em você, o que vier, você responde. Tá bom. Sem problema. E tem uma coisa também, se você não quiser responder, é só falar passo, ele é educado. Ele tem isso. Tá bom. Ele é muito democrático e educado. 1, amor. Amor. Amor, amor. 2, sabedoria. Humildade. 3, felicidade. Amor. 4, se pudesse escolher passar um dia com alguém muito querido que já se foi, você escolheria quem e por quê? Minha mãe, porque era alguém muito... Era uma pessoa muito sábia, altruísta e amorosa. Então ela traria o amor. Você teria um papo com amor. Perfeito. Se amanhã fosse seu último dia de vida, o que você faria hoje? Publicaria um vídeo no canal. Antecipava a publicação. Poria todos de uma vez. Exatamente, subia tudo. 6, complete a frase. Uma vida bem vivida significa... Uma vida simples, onde eu amo tudo e a todos. Uma virtude. Estou ficando tão repetitivo, né? Mas, por favor. Amor. Propósito de vida. Amar. Indique um livro. Uma prova do céu, de Eben Alexander. Uma prova do céu. E uma frase, que pode ser sua, pode ser de alguém, pode ser um pensamento, não precisa ser uma frase completa, nada disso. A música, sem querer dizer nada, diz tudo. Depois vê de quem é essa frase. Querido, muito obrigada. Foi um prazer enorme dividir aqui essa troca energética que se fez aqui. Que se fez aqui. Gostei muito, espero que eu não tenha desapontado. De jeito nenhum, foi maravilhoso. E eu senti várias vezes a gente jogando um ping-pong de gentilezas e de pensamentos. E eu acho que o que você me disse me impactou em várias camadas. Algumas coisas que eu te falei, a gente pôde pensar coisas inéditas que aconteceram aqui, né? Que a gente não tinha pensado. Também pensou neles, né? Exatamente. Então eu acho que eu gostei muito. Eu queria te dar aqui um presente, o livro Felicidade que eu escrevi durante a pandemia. Muito obrigado. O livro Felicidade, que é um livro que eu... Felicidade. Mente Depressiva, que eu falo das dimensões biológicas, mentais e espirituais. Tá? Me calma que ainda tem mais. Nós temos aqui uma eco bag ecologicamente correta, com meu filhinho. E atrás tem a frase: faça, aconteça, inspire, que o seu canal possa fazer acontecer, inspirar muitas pessoas. Pod People, eu fui, tá? Para a gente marcar esse momento que a gente teve aqui. Tem também para você poder fazer suas anotações. E a caneca aqui do meu filho. Olha! Para você lembrar da gente quando você estiver tomando água, quando você estiver tomando um cafezinho com leite nesse inverno.
né? Que está pegando bem esse cafezinho. Tô com uma saudade do calor em São Paulo. Não, eu também. Nós estamos aqui no Rio mais ainda. Você não imagina, não carioca gosto de com frio. Não, também não. Nós detestamos. E agora eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse todos os seus recados. Aí é para o seu público, para o seu canal, que você desse aí as instruções do canal, tanto a sua rede no Instagram quanto no YouTube. Agora é só seu, não precisa nem me olhar. Não precisa olhar. Não precisa, olha para a câmera. Eu não estou nem aqui. Eu estou lá na experiência, QM. Estou brincando, por favor. Bem, as pessoas que quiserem conhecer as entrevistas de quem passou por uma experiência de quase morte podem acessar o canal do YouTube, que é youtube.com/afinal o que somos nós, tudo junto. Tem também no Instagram, @afinal o que somos nós, porém lá vocês têm vídeos curtinhos de 1 minuto, que na verdade tem a intenção de levar as pessoas a conhecer as entrevistas completas que estão no YouTube. Muito obrigado pela atenção de todos. Perfeito. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso, Carlos de Moura Mendes, que eu já conhecia de seguir lá o canal dele, o @afinal o que somos nós. Se você não segue, eu sugiro que você siga para que você possa ter outras possibilidades de pensar outras coisas, concordando ou discordando, não interessa, mas abrindo possibilidades sobre o que é a vida e como ela continua ou não continua. Isso é uma opção sua. Sempre será uma opção sua. Nós aqui do canal acreditamos que a morte não existe e que a vida é um contínuo. Mas você pode pensar diferente e a gente respeita isso. E nós acreditamos também que só através do conhecimento, do autoconhecimento, da busca, é que a gente realmente pode se tornar um ser humano de verdade. Muito obrigada e até o próximo Pod People.